Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e sou o Developer Advocate aqui pela Microsoft. E depois de quase 2 anos e meio, nós começamos esse treinamento, se não me engano, em março de 2021, depois eu tenho que ver até lá no repositório, nós chegamos no último módulo, que é o módulo 10, que é TypeScript em Node.js. E aqui a gente não vai demorar muito não, tá? Porque aqui já vamos começar a entrar já na demonstração de um projeto em Node.js com TypeScript e Express, tá? Eu cheguei a botar lá no repositório, inclusive daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês, que eu iria colocar um workshop de como vocês podem criar uma API RESTful usando TypeScript com Azure Functions, integrado aí com Azure Cosmos DB. Só que a versão do Azure Functions, ele teve algumas alterações nesse ano presente que nós estamos falando aqui, que a gente está falando aqui no ano de 2023, a qual você usava antes o V3 e agora vai usar o V4. Eu preciso me atualizar ainda, porque foi um lançamento recente, tem mais ou menos umas 2 semanas, mas pode ter certeza que outros projetos e outros vídeos vocês poderão acompanhar aqui no meu canal do YouTube. Então vamos cair logo para o Hands-on Lab. Bom, só mais algumas outras palavrinhas finais, lembrando que todos os vídeos estão registrados aqui nesse repositório, que é Glaucia86-curso-TypeScript-0-2-Hero. Eu peço a vocês que sempre que fazerem uso desse treinamento, darem uma estrela, compartilhar com seus amigos e amigas. Por mais que esse curso ele tenha chegado ao seu fim hoje, que hoje vai ser o último vídeo dessa série aqui, o TypeScript ele está sempre em evolução, tá? Então hoje, por exemplo, nós estamos na versão 5.0 do TypeScript. Quando nós começamos esse treinamento, deixa eu ver, se não me engano, foi na data de, foi no dia 1º de março de 2021, ou seja, 2 anos e meio, pode-se dizer 2 anos e 3 meses, mais ou menos, a gente começou a fazer esse treinamento quando o TypeScript estava na sua versão 4, ou indo 3.9, indo para o 4. Então, por exemplo, né, teve um ponto aqui que não tinha, que era o uso do Satisfies, por exemplo, o operador Satisfies. Então, sempre quando tiver alguma novidade em relação ao TypeScript, eu estarei colocando aqui, eu vou criar um outro módulo aqui escrito Extras. Então, aqui em Extras, aí eu vou dizer assim, pós-treinamento, Extras, e vocês vão ver algumas atualizações em relação a tudo que tiver relacionado ao TypeScript. E os projetos, eu peço que vocês me acompanhem lá no meu canal do YouTube, que daqui para frente eu vou começar a desenvolver mais projetos usando aí TypeScript, Docker, quem sabe também um pouquinho integrando aí com GitHub Actions, usando o Azure DevOps e tudo mais para poder vocês começarem a criar alguns projetos relacionados ao uso do TypeScript. Bom, novamente, se esse é um tipo de vídeo que você curte, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Então, não vamos perder tempo. O que nós vamos fazer hoje, tá? Nós vamos justamente criar um projeto padrão, vai ser tipo um guia aí definitivo de como que a gente pode estar configurando o Node.js com TypeScript e o Express JS, tá? Aqui dentro do módulo 10 eu vou colocar o projeto todo aqui, mas se vocês desejarem, podem estar criando um outro repositório no GitHub de vocês para poderem estar se guiando através desse projeto, tá? Então aqui dentro eu vou criar aqui um arquivo em que eu vou chamar de, vamos chamar de ts-node-express. Eu acho que tá bom esse nome aqui, tá? Eu vou usar aqui o meu prompt de comando. Ele vai listar todas as pastas que eu tenho aqui nesse projeto, inclusive todos os módulos que eu tenho aqui. Como vocês podem ver, tá aqui, ó, todos os módulos, só que eu preciso entrar no módulo 10, que é onde eu criei a pasta, né? Vou escrever aqui cd module 10. Tô dentro da pasta módulo 10 e dentro da pasta módulo 10 nós temos aí a pastinha TS Node Express. Vamos entrar nela aqui. Dá um tab, perfeito. Então já temos aí a configuração normal aqui. Deixa eu só alterar as configurações aqui do Commander. Antes de mais nada, a primeira coisa que eu preciso que vocês façam é identificar qual é a versão do TypeScript
que vocês estão usando na máquina de vocês. Porque, como eu falei com vocês no início desse treinamento, como ele foi iniciado no dia 1º de março de 2021, então já faz algum tempo que eu não atualizo as coisas aqui. Então, para vocês saberem, basta dar tsc --version e ele vai dizer qual é a versão do TypeScript. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, que hoje, deixa eu ver, hoje é dia 18/5/2023, eu estou usando aí a versão 5.0.2. Eu não sei em que momento do futuro você estará vendo este vídeo, mas pode ser que a versão seja diferente. Aí você pode fazer as devidas configurações. Então, antes de qualquer coisa, o que a gente vai precisar fazer? Criar o nosso arquivo package.json para poder a gente começar a instalar algumas dependências nesse projeto. Tem uma forma que você pode estar criando aí esse arquivo package.json de forma padrão. Nesse caso aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho a tela aqui. Botando aí npm init -y. Quando a gente coloca o -y, ele vai criar ali um padrãozinho pra gente. Se você quiser criar manualmente, basta digitar o comando npm init. Então, como vocês podem ver, ele criou aqui o nosso arquivo do package.json. Se a gente abrir aqui o Visual Studio Code, dentro da pastinha ts-node-express, nós vamos ver que foi criado um arquivo de fato chamado package.json. E neste arquivo aqui, nós temos algumas características específicas para você que nunca ouviu falar desse arquivo package.json. Eu vou deixar depois na descrição desse vídeo um treinamento de Node.js que meu time de JavaScript criou recentemente, no período de 2019 para 2020, vocês podem estar fazendo também. Então tem algumas coisinhas aqui que eu gosto de colocar, por exemplo, a parte da descrição e tudo mais, mas isso vocês podem estar preenchendo depois, tá? Mas o que a gente precisa fazer agora, neste momento aqui, neste arquivo, neste exato momento, é mudar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, aqui no main, a gente vai estar usando esse arquivo, a gente vai estar criando daqui a pouco esse arquivo, index.js, porém, eu vou dizer que ele estará dentro de uma dist, porque a gente está trabalhando com TS, a gente não está trabalhando com JS, a gente está trabalhando com TypeScript. Geralmente, na parte de licença, eu gosto de colocar o MIT, gosto de colocar o autor também, isso ajuda bastante. Enfim, vocês podem estar fazendo os devidos preenchimentos posteriormente, não precisa fazer nada agora. O próximo passo que a gente vai precisar fazer agora é fazer a instalação de algumas dependências, tá? Uma delas é o próprio TypeScript, tá? Então, eu já tenho instalado ele globalmente, mas eu vou estar fazendo aqui para justamente ensinar vocês, porque não há necessidade de estar instalando globalmente. Vocês podem estar fazendo essa instalação de forma local. Tá? Lembrando que para instalar qualquer dependência, a primeira coisa que você precisa identificar é se na raiz onde você vai fazer a instalação, você vai encontrar justamente este arquivo aqui, que é o package.json. Se não tiver, vai dar um problema. Então, a primeira coisa que a gente vai escrever aqui é o npm install TypeScript. Para quem está vindo de outras linguagens e está fazendo esse projeto aqui em conjunto comigo, desculpa para aqueles que são um pouco mais avançados, inclusive. Esse não é um vídeo para você, porque é um vídeo muito simples, porque acredito se você for aquela pessoa um pouco mais avançada, já pode estar pulando esse vídeo e concluir o curso aqui. Mas se você for uma pessoa iniciante, que nunca criou um projeto usando o TypeScript com Node e com Express, então fique atentos que esse é o vídeo ideal para você. Então no ato que a gente faz a instalação de qualquer pacote, usando aí o Node.js com npm, ele gera um outro arquivo que se chama o package-lock.json. Esse arquivo ele é bastante importante, justamente se você for colocar algum projeto em produção, que ele vai monitorar ali de fato quais são as dependências, os registros justamente dos pacotes que você está instalando nesse projeto. Inclusive, é ele que identifica, né, se aquele projeto está deprecated ou desatualizado ou atualizado, algo do tipo. Desculpa porque eu tento falar em inglês, mas eu acabo meio que tropeçando nas palavras. Então, se vocês observarem ali, no ato que eu instalei ali o TypeScript, ele botou aqui a versão, né, que é o 5.0.4, que é justamente a versão latest lá do pacote que está disponível para as pessoas desenvolvedoras. E vocês vão ver essa coisa absurda aqui, né? Opa, foi gerado 116 arquivos? Sim, porque no ato que você instala e faz a inclusão de qualquer pacote dentro
de um projeto Node, ele vai criar essa pastinha chamada Node Modules. Mas não há necessidade de você enviar todos essa pasta. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui por consequência? A gente vai criar um arquivo chamado gitignore. E dentro dele nós vamos colocar justamente essa pasta, para a gente não fazer não enviar essa pasta nos commits, tá? Note que no momento em que eu incluo essa pasta, ela fica cinza e justamente só aparecem os arquivos que de fato a gente precisa subir no GitHub. Bom, o próximo passo agora é a gente fazer a configuração desse projeto para fazer uso das configurações de fato do TypeScript. E para isso, no momento que a gente instala aqui o TypeScript, a gente já consegue gerar um arquivo chamado tsconfig.json, que inclusive eu já ensinei em uma das primeiras aulas aqui a importância deste arquivo. Inclusive, se vocês puderem depois dar uma olhada na documentação do TypeScript, inclusive dentro do repositório do curso tem um treinamento específico ali, né, explicando especificamente sobre o tsconfig do Microsoft Learning, então eu super recomendo vocês darem uma estudada. Então, a gente vai precisar gerar este arquivo. E para gerar este arquivo, a gente novamente, né, sempre dentro da raiz do projeto, e a gente vai identificar, né, ali o package.json e tudo mais, então a gente vai digitar o comando, justamente o tsc -init. Lembrando que este comando aqui, se ele der algum erro, é porque você não tem o TypeScript instalado de forma global. Aí, nesse caso, você precisaria estar digitando aí npm e -g TypeScript. Aí você conseguiria usar o comando, né, que é o tsc -init. Mas se você não quiser instalar o TypeScript de forma global, você pode estar usando um outro comando, que é o npx, se não me engano, tsc. Aí sim você consegue. Mas eu gosto de instalar o TypeScript globalmente, porque eu sempre estou trabalhando aqui com TypeScript. Então, vamos usar aqui o tsc -init e dar o Enter. No ato ali, ele já cria para a gente ali um tsconfig.json, né? Um tsconfig.json de forma padrão. Se a gente for abrir aqui o projeto novamente, a gente vai ver esse arquivo aqui criado, né? Justamente aqui o tsconfig.json. Ele vem com várias recomendações, né? Com várias opções de como que você pode estar habilitando aí. Você pode habilitar o target, por exemplo, do TypeScript. Em vez de ser o 2016, você pode botar, por exemplo, se eu digitar QS, vai aparecer várias listas aqui, inclusive até de 2023, ou, meu projeto é legado, preciso fazer uso de JavaScript na sua versão 3, ou ECMAScript 5 ou 6, que eu acho que abaixo do 5 já acho uma certa loucura, né? Então você pode estar fazendo uso aí. Geralmente eu gosto de trabalhar com a sua versão o 2020, mas se você desejar, pode já trabalhar com ECMAScript 2023. Geralmente, para deixar esse projeto, esse arquivo um pouco mais... porque se você reparar, ele contém muitas linhas aqui, né? Ele tem mais de 100 configurações que você pode estar usando no seu projeto em TypeScript. E nem todos eles você vai precisar, porque tem coisas aqui que você vai precisar usar para fins de front-end e não é o caso. Então, o que geralmente eu faço? Eu gosto de eliminar esses comentários. Então, se vocês quiserem pausar esse vídeo agora para poder eliminar esses comentários, vocês podem fazer. E eu vou estar focando justamente nas configurações específicas para este vídeo daqui agora. Bom, espero que vocês já tenham deletado os comentários e a gente só vai focar agora no que é mais importante. Nessa parte aqui de Compiler Options dentro do tsconfig.json, nós vamos deixar o target como S2020, lembrando que vocês podem usar o target que vocês desejarem, mas peço que vocês usem acima do ECMAScript 6. O mod vamos usar o Common, tá? Pode ser o Common, ou pode ser também, deixa eu só ver aqui, pode ser o AMD também, pode ser o System, o Node Next também, mas eu vou deixar com Common.js. Aqui vai ter um outro item que eu tinha apagado, mas não tem problema, que é justamente o que o Copilot está me sugerindo aqui, que é o Alt-dir. O que seria esse Alt-dir?
Porque no momento em que, como a gente está trabalhando com um TypeScript, ele vai precisar ser transpilado, né? E tudo que for transpilado, o que ele vai fazer? A gente depois vai criar um script, ou a qual, quando a gente for executar esse projeto, ele vai criar automaticamente essa pasta dist e vai incluir todos os arquivos transpilados de TypeScript para JavaScript dentro dessa pasta. Tá? Essa parte de ES Module Interop a gente pode remover. Não, na verdade tem que manter, senão a gente tem um certo problema na identificação de alguns tipos. O strict mantém, o skip libcheck também. E eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir que eu quero um force. Um force consist, deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Então tá aqui. Então perfeito, já tá até aqui. Então posso deletar aqui. O force consistent casting in files names, tá? Então isso é importante habilitar também. Só para explicar o que o Force Consistent Casting Files vai fazer, tá? O TypeScript, ele segue algumas regras de diferenciação de maiúsculas com minúsculas, né, nos sistemas de arquivos que estão sendo executados. Isso pode ser, às vezes, até mesmo problemáticos, né, quando estiverem trabalhando no sistema de arquivos que diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, quando a gente está com essa opção true, ele vai fazer essa verificação para justamente não ter problemas, né? O recomendado ali é que seja true. Tanto que se você abrir ali na documentação do TypeScript em relação justamente a este arquivo ts.config, ele vem explicando o que significa cada item ali dentro, tá? Eu sei que é uma página muito gigante, inclusive, infelizmente, eu não sei, depois eu vou estar dando uma olhada, mas não sei se ela está traduzida para o português. Não, tem português. Você pode obter as referências delas e entender o que está acontecendo, mas eu acho que não foi traduzida assim para o português. Então, vocês podem estar entendendo mais ou menos o que significa cada daquelas opções, daquelas 6 opções que nós vimos lá dentro do arquivo do TypeScript, tá? Então, vou deixar no link da descrição para vocês darem uma olhadinha. Isso aqui é o que mais atualiza nas versões do TypeScript, tá? É o que mais atualiza, é o que vocês têm que manter sempre atentos, né? O que está entrando de diferente na configuração tsconfig. Só um pequeno detalhe aqui, vamos tirar esse ponto slash, só vamos deixar com dist. Aí ele só vai criar aqui na pastinha dist e depois eu faço um sync aqui do que eu alterei aqui. Bom, vamos agora fazer a instalação de alguns outros pacotes, porque como a gente está trabalhando com Node, né, integrado aí com TypeScript, a gente vai precisar instalar alguns pacotes integrados aí para o Node. Então, um deles aí, nós vamos fazer uma instalação completa. Então, eu vou explicando o que é para cada um. Nós vamos precisar do Body Parser, vamos precisar do CrossEnv, do .env, do Express, o Helmet e o Rinhaf. Então, eu vou explicar o que seria cada um deles aqui. O Body Parse, ele acaba extraindo todo o fluxo do body de entrada, de request para o Express, e acaba expondo ali o rec.body como algo mais fácil para trabalhar, geralmente aí usando o JSON. O CrossEnv, ele vai nos ajudar a definir as variáveis de ambiente sem que tenhamos que nos preocupar com a plataforma. O .env, ele vai carregar justamente essas variáveis de ambiente, acho que é muito conhecido justamente para quem trabalha aí com JavaScript ou com Node. O Express, né, que é uma estrutura aí para trabalhar com APIs, inclusive eu super recomendo a documentação do Express, ela é toda em português, se vocês derem uma olhadinha lá, vocês digitarem aqui express.js, vocês vão perceber que ele é todo em português. E ele é uma documentação muito abrangente. Ele tem uns guias, tem as referências, inclusive ele pede até para fazer o uso da versão 4 no momento que a gente faz a instalação, ele pega já, né, a versão 4. É bem interessante vocês darem uma olhada aqui sempre nas documentações, tá? E finalmente, né, que a gente está usando aqui, a gente está usando o Helmet, que ele vai adicionar alguma segurança padrão sensada aí para
como a gente vai estar trabalhando com os verbos HTTPs, como por exemplo o get, o post, o put, o delete, né? Que são os verbos HTTPs, né? Para criar um RESTful API, né? Ele vai tratar essa questão, né, dos headers. E o Rinhaf, né? Porque essencialmente para trabalhar aqui com uma plataforma cruzada aí para o Node. Se a gente, por exemplo, precisar excluir algumas cópias antigas do nosso dist diretório, então a gente pode estar recopilando aí para o novo dist. Então ele é bastante útil nessa questão, como ele é feito num padrão ali de Unix, Command, então ajuda bastante a gente. Então a gente vai ter que instalar esses pacotes. Então vamos instalar agora. Então tá perfeito, então tá instalado os pacotes. Tem um porém, quando você trabalha aí com TypeScript, a gente precisa às vezes fazer o uso de pacotes que estejam tipados, né? Tanto que a grande maioria deles aqui que a gente está usando aqui, eles já são encontrados naquele repositório do TypeScript gigante, que é aquele defined typed, mas a gente tem alguns pacotes aqui que a gente precisa de fato tipá-los, né? Nesse caso, para poder fazer o uso com o TypeScript. Nesse caso, a gente vai instalar mais alguns outros desses pacotes tipados. Um deles aqui, npm install, que é o types body parser, na verdade, né? O @types/express e o né, que esse para mim é um dos mais importantes, que é o types/node. Então vocês precisam também fazer a instalação desses tipos para a gente fazer o uso do express no TypeScript. Bom, perfeito. Se a gente voltar aqui no nosso projeto, voltar aqui para o arquivo package.json, a gente vai perceber que vai criar aqui uma aba de dependencies, ou seja, de pacotes de nível de dependências para a gente usar no projeto. Mas tem algumas dependências de desenvolvimento que a gente precisa fazer uso. Então a gente vai fazer a instalação delas agora. Numa delas aqui, a gente vai estar usando o Nodemon, para justamente, no momento que a gente for alterar qualquer coisa no projeto, a gente não precisa estar reiniciando todo momento o projeto. Então, para isso, vou dar um npm install --save-dev. Eu sei que existe uma nova versão, mas eu sou um pouco oldest. Então, eu sei que tem um "-d" maiúsculo que você pode estar fazendo uso. E vamos instalar 2 pacotes de dependências de desenvolvimento. Um deles é o concurrently. Deixa eu só escrever corretamente, concurrently. E o Nodemon. Esse é bastante conhecido aí para quem trabalha com Node.js. Então vamos dar um Enter. Bom, finalmente consegui instalar aqui o Nodemon e o concurrently. Se a gente voltar aqui pro package.json, a gente vai ver que ele vai estar na área de dev dependencies, tá? Com as suas atualizações aí, tá na sua versão 8.0.1 e o Nodemon na sua versão 2.0.22. Bom, agora vamos focar novamente na área de scripts aqui no package.json e a gente vai criar alguns scripts para poder executar esse projeto localmente, tá? Então, a gente vai criar aqui alguns scripts, entre ele aqui o build. Então, já uma vírgulazinha para não ter reclamação aqui. Aqui a gente vai usar o Rinhaf, dist, end, tsc. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, justamente, todas as vezes que a gente for executar o comando npm build, ele vai sempre atualizar essa pasta dist em seguida com o comando tsc. A gente vai botar aqui um outro comando que é o preserve. Deixa eu só ver aqui. Então, 2 pontos e vírgula. Aí aqui nós vamos colocar npm run build. Um outro comando que vai ser o serve, que no caso é o que vai de fato executar a nossa aplicação, só que vai ter alguns itens aqui que a gente vai precisar colocar. O crossenv, que é o pacote que nós incluímos aqui, que vai ser responsável para levantar, né, de fato, para identificar as variáveis de ambiente. Vou botar aqui, ó, inclusive até o
o GitHub Copilot já está nos dando algumas dicas aqui. Eu vou dar um tab aqui, mas vai ter algumas alterações aqui, tá? Aqui, de fato, a gente vai usar o Node underscore env na sua versão aqui, né, usando com uma tag aí para development. Só que em vez de usar o Nodemon, a gente vai usar o concurrently. Então, vou botar aqui concurrently. E aqui, ele sugeriu e talvez tentou adivinhar que eu estava usando aí mas não, nesse caso, acho que ele tentou até adivinhar que se eu estava usando o TS Watch também, que é um concorrente do Nodemon, inclusive muitos desenvolvedores preferem usá-lo, mas vamos alterar algumas coisinhas depois daqui que tem muita coisa a ser alterada. Então, vou botar aqui um slash ao contrário, botando aí de novo um TSC dash watch para poder transpilar e deixar no modo watch os arquivos. Vou botar aqui novamente mais um outro slash, os comas aqui, Nodemon dash q dist index e tá prontinho aí. Então, resumindo, o que esse script ele vai fazer? Ele vai identificar as variáveis de ambiente no seu modo de desenvolvimento, vai estar chamando aí justamente o pacote concurrently, e ele vai transpilar os arquivos para JS e vai deixar no modo watch, ou seja, ele vai estar ali executando, e o Nodemon em contrapartida ali também, ele vai estar indo até a pasta dist, onde se encontra justamente o arquivo principal do nosso projeto, que é o index.js. Um outro script que eu vou botar aqui é o start, chamando também o croisenv, deixa eu ver aqui, já em production. Geralmente o start, ele é geralmente, né, isso aqui é para local, isso aqui é para produção, por isso que tá diferente, inclusive o GitHub Copilot foi até inteligente de identificar. E esse de teste vamos deixar aqui, se vocês quiserem depois, eu vou estar fazendo um outro vídeo, né, outros vídeos da gente estar criando uma API RESTful em diferentes formas, usando o Prisma, usando o TypeORM, o Postgres, usando o Docker, integrado com Azure DevOps, então usando o Jest também. Então fiquem ligados que a gente vai estar fazendo o uso de outros projetos dentro do meu canal do YouTube para a gente estar desenvolvendo aí, tá? Então, essa parte aqui do package.json já está pronto, a gente não precisa mais fazer nenhuma modificação aqui. O próximo passo agora é a gente criar aqui, no nome do nosso projeto, uma outra pasta que eu vou chamar de CRC, esse é o padrão, e dentro dessa pasta CRC eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de index.ts. Então, como a gente definiu lá no nosso package.json, desculpa que eu engasguei um pouquinho aqui, que o nosso arquivo de ponto de partida vai ser o index.js, nada mais justo que criar aí uma versão .ts dele, né? Eu geralmente gosto de colocar um cabeçalho, mas não tem necessidade, eu só coloco por questões, porque como eu estou ensinando as outras pessoas, pode ser que as pessoas queiram saber quando foi a última vez que eu atualizei este arquivo, tá? Então a primeira coisinha que a gente vai fazer é botar um console.log aqui, tá? Só para saber se aquela configuração que a gente fez, vou botar aqui hello ou olá developers, vamos botar diferente. Vamos ver se a nossa aplicação vai transpilar, vai criar a pastinha dist e tudo mais. Lembrando que a gente está dentro da pastinha módulo 10, tá? E vai ter que criar aqui dentro da pasta ts-node-express. Então vamos abrir aqui o prompt de comando. Lembrando que tem que estar dentro, né, da pasta ts.node.express, identificar aqui o arquivo e vamos dar o npm run server. Então executou corretamente aí, ó. Botou aqui olá developers, não encontrou nenhum erro, tá no modo watch. Então, ou seja, se eu modificar aqui e botar outra frasezinha que em vez de ser olá, botar um oi, por exemplo, se eu dar um salve aqui, ele automaticamente
já vai alterar para mim aqui automaticamente. Então, só para a gente começar, então tá tudo certinho. E se a gente abrir aqui o projeto novamente, ele vai criar uma pastinha dist, conforme a gente configurou lá no tsconfig.json. E ele criou ali um arquivo chamado index.js, que é o nosso ponto de partida. Bom, agora tá tudo funcionando. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque meu computador está com alta demanda de memória por conta da gravação desse vídeo. Inclusive, ele vai ser um vídeo mais gigantinho mesmo. Eu vou até evitar de fazer tantos cortes. Às vezes eu pauso aqui para poder seguir um outro ponto. Mas agora vamos seguir de configurar o Express. Bom, aqui mesmo nesse mesmo arquivo aqui, que é o index.ts, a gente agora vai configurar uma porta usando aí o express.js. Então a gente vai fazer alguns imports aqui, né? Já chamando aqui o express. Pode ser que neste momento também o Copilot seja mais espertinho do que eu e já começa a preencher. Eu vou fazer o uso dele, porque assim já ajuda a gente. Se você quisesse também fazer uso do GitHub Copilot para criar esse projeto em Express, ele criaria de qualquer forma para a gente, então seria bem tranquilo. Só um pequeno adendo, depois eu vou pedir para vocês removerem o Types Body Parser. Por quê? Na versão 4 do Express, não tem necessidade mais de fazer uso do Body Parser, ele já está integrado dentro do Express.js, então isso já ajuda demais a gente. Inclusive, eu vou fazer até o commit, removendo eles, tá? Para a gente depois não haver necessidade de fazer uso deles. Quanto menos pacotes instalados no nosso projeto, mais rápido ele vai ser de executar e tudo mais. Então, não tem necessidade de instalar esses dois pacotes. Então vamos continuar aqui. Então a gente vai importar aqui o helmet. E a gente vai importar também o .env. Então perfeito. E aqui a gente já vai fazer uso aí do .env.config. Isso já está na documentação do próprio .env, que assim ele já vai identificar as variáveis de ambiente encontradas no projeto e carregar aqui para a gente. Por quê? A gente precisa, né, definir a porta, né? Mas antes vamos fazer uso aqui do chamada do Express, que é igual a Express, assim como o Copilot está nos sugerindo, e vamos criar a porta, né? Então o Copilot já está fazendo todo o serviço para mim, eu vou deixar ele fazer mesmo, eu vou explicando para vocês aqui. Então o que ele vai fazer? Nesse process.env.port, a gente vai criar provavelmente um arquivo aí .env, onde você pode estar botando uma porta de desenvolvimento, uma porta de produção, tá? Mas aqui a gente já define aqui, caso você precise usar o Docker aí, embora eu também possa estar ensinando para vocês como vocês podem estar gerando uma porta no Express de uma forma dinâmica, tá? E aqui vem a parte em que a gente vai fazer o uso do app, né? Que esse app que ele vem do Express, como vocês podem ver aqui, .use. Então a gente vai precisar usar o helmet, como o próprio Copilot já está nos sugerindo. Eu vou precisar também fazer a configuração do express.json, conforme o próprio Copilot já está me sugerindo aqui também, tá? E do rncoded também, tá? Então vou botar aqui .use, chamando aí justamente o express.url encoded. E aqui a gente vai botar, o computador tá bem lento, botar aqui como extended, só um minutinho. Aqui essa propriedade, ela espera um booleano, né? Então ela vai ser true ou false. Nesse caso vai ser um true, tá? E aqui a gente vai definir a chamada, né? Conforme até o próprio Copilot já está me sugerindo aqui. Então a gente vai chamar aí o app-get, o slash aqui, na chamada do request. A gente vai botar aqui um res.send, botando, né? Aí aqui eu vou brincar um pouquinho, vou botar umas tags, chamando aqui. Caramba, peraí, agora sim. O computador tá bem lento mesmo, hein? Botando algumas tagzinhas aqui. Deixa eu fechar aqui. Botando um H1.
e um H1 aqui. E vou botar aqui, olá, developers. Bem-vindos e bem-vindas ao TypeScript com Express.js. Então, aqui. E a gente precisa, né, fechar, claro, isso aqui, né? Deixa eu só... Não precisa botar ponto e vírgula, nem nada disso. Perfeito. E aqui a gente precisa fazer a chamada dessa porta. Note que a porta aqui, ela tá meio cinzazinha, né? Então a gente vai botar aqui que a porta vai escutar em algum lugar. Então, geralmente, a gente coloca essa porta aqui com letra maiúscula, tá? Então, vou botar aqui com letra maiúscula. Vou botar aqui app.listen. A porta. Chamando uma lambda function. E botando um console.log. E eu vou dizer o seguinte, né? Que esta porta está executando. Ou deixa eu ver aqui que o Copilot vai me... servidor rodando, né? Ele tá falando rodando, né? Executando, né? Vou botar executando na porta e vai identificar a porta, tá? Afastar um pouquinho aqui. Perfeito. E agora, vamos dar um npm aqui para ver se vai de fato executar essa frasezinha que a gente botou aqui. Só para explicar para vocês por que meu código deu problema, eu estava trabalhando com Docker e eu estava justamente criando uma aplicação em Node usando a porta 3000 e deu um probleminha. Eu tive que dar aqui, provavelmente a porta deve ter sido excluída no momento que eu parei ali, deu algum problema, e, enfim, eu reinicializei ali o driver do NAT do Windows e funcionou. Então tá aqui, ó, servidor executando na porta 3000. Se a gente abrir aqui o browser e abrir aqui no localhost 3000, a gente vai ver justamente aí a frase: olá developers, bem-vindos e bem-vindas ao TypeScript com Express e JS. Ou seja, se a gente voltar aqui, né, inclusive, se vocês quiserem depois criar um ponto .env ali para desenvolvimento e para tudo mais, mas depois vocês colocam lá no gitignore, inclusive, deixa eu já incluir aqui o ponto .env. Vocês vierem aqui no index.ts e mudar olá, hello developers, botar aqui em inglês, sejam bem-vindos, ou botar aqui, né, sejam bem-vindos e bem-vindas ao TypeScript com Express.js. Se a gente voltar aqui, não precisa reexecutar, o próprio projeto já estará no seu modo watch e já fará a transpilação, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Voltar aqui para o browser e vai mostrar aqui, ó, com a atualização. Deixa eu dar um refresh aqui, ó. Hello developers, sejam bem-vindos e bem-vindas ao TypeScript com Express.js. Então já está funcionando bonitinho, perfeitamente. Se a gente voltar aqui, ó, na pastinha dist, ele vai continuar ali com o index.js, mas, né, com todo o código index.js transpilado para o JavaScript, que é justamente o que o browser, né, a web interpreta, né, que por mais que a gente use aí o TypeScript, a web não sabe o que é essa extensão aqui .ts. Né? Por isso que quando vocês usam aí esses frameworks como Angular, Vue, React, sempre vai ter uma pastinha de build para poder transpilar o código. Né? Então, só pedindo para vocês criarem esse arquivo .env na porta igual 3000 e colocar depois no .gitignore. Então, aqui está uma aplicação simples, padrão, de como você pode utilizar aí o Express.js com justamente o TypeScript. E daqui você consegue já criar a sua API RESTful e tudo mais. Bom, finalmente nós concluímos aí o treinamento de TypeScript Zero to Hero. Como vocês podem ver aí, nós realizamos alguns projetos, vários vídeos. No total, com esse vídeo aqui vai ser o vídeo 91, 92, eu não lembro. Mas lembrando, né, que eu falei com vocês, o TypeScript ele está em constante mudança, em evolução. Então, se tiver quaisquer tópicos novos que forem surgindo, vocês podem estar abrindo uma issue aqui. Glaucio, surgiu um novo tipo
lá no TypeScript. Você pode estar criando um vídeo explicando sobre, vou estar explicando. E lembrando que lá no meu canal do YouTube, a partir da outra semana, eu já vou estar começando a criar mais projetos em TypeScript aqui no meu canal do YouTube, mas voltado aí pro lado back-end, porque o front-end para mim, pro meu lado, não é tão forte. Então, se vocês não conhecem o meu canal do YouTube, só basta digitar lá no YouTube Glaucia Lemos. Digitando aqui, vocês vão encontrar inúmeros vídeos, né, inclusive dessa playlist. Para quem não conhece, tem outros projetos que eu já venho criando já faz algum tempo aqui, e eu vou estar fazendo aí alguns projetos usando aí com Docker, dependendo aí com Kubernetes, integrado aí com Kubernetes, com charts também do Kubernetes, integrado aí com Azure DevOps, alguns testes usando Jest, tornando-se aí, tentar ser uma referência em TypeScript feminina aí, né, no Brasil, mas eu sei que tem outras meninas também e outras pessoas, por exemplo, né, os canais que eu super recomendo de TypeScript aqui para você seguir da própria Rocket City também, embora eles focam bastante no TypeScript voltado aí pro front-end, pro Next.js. Tem também o canal do Rodrigo Manguinho também, que para mim ele é uma das melhores referências em relação a design partners integrados aí com TypeScript ou até mesmo com Node.js, e tem bastante conteúdo em relação a isso. Tem também o canal do Valdemar Neto, inclusive ele tem um curso lá muito completo, como vocês podem estar criando uma API RESTful usando aí TypeScript com Jest e tudo mais. Ele tem bastante, embora ele tenha focado bastante em entrevistas, mas ele para mim também é uma das maiores referências de TypeScript e JavaScript da comunidade. Tem também o que eu já mencionei aqui da própria Rocket City também. A Rocket vem criando bastante conteúdos de TypeScript e também recomendo também. O próprio Lucas Santos. O Lucas Santos tem feito um trabalho, inclusive o Lucas Santos ele é MVP, ele vem criando alguns conteúdos bastante relevantes em relação a TypeScript. Inclusive acho que ele está para criar um curso avançado de TypeScript, mais voltado aí para o público mais avançado. Talvez, eu não sei se é algum projeto que ele vai fazer ou ensinando de fato a linguagem, porque ele é bem focado nessa questão. Ele, inclusive, volta e meia, quando tem os lançamentos do TypeScript, ele vai lá, lê o que foi alterado e cria os artigos no blog dele. Inclusive está até listado aqui o blog dele. Recomendo vocês darem uma olhada. Inclusive o Lucas, ele cria muito conteúdo relacionado a JavaScript com Kubernetes. É uma das poucas pessoas que falam, né, do JavaScript e TypeScript ligado ao Kubernetes. Ele, para mim, é uma referência no Brasil em relação a isso. E de gente lá de fora, eu recomendo aí, tem um cara, eu esqueci o nome dele, deixa eu ver se eu encontro aqui na internet. Eu sigo ele bastante, eu recomendo vocês seguirem ele também. Acho que é o Matt Pocock. Ele é um cara muito, assim, se você quer saber mesmo de fato coisas bem mais avançadas de TypeScript, eu recomendo vocês seguirem o Matt Pocock. Deixa eu só ver se é isso aqui, Pocock. Inclusive ele tem um curso em inglês, né? Esse curso dele custa em torno de quase R$2.000, embora tenha um desconto. Inclusive ele é ex-desenvolvedor da Vercel. E ele tem um curso, né, que é o Total TypeScript, que é um curso bastante avançado. Ele explica, tipo, por debaixo dos panos ali, né, como é que funciona o TypeScript. Eu super recomendo ele. E tem um outro cara também da comunidade internacional que eu super recomendo vocês seguirem, que é o Josh. É o Josh Goldberg. Deixa eu ver aqui, é esse aqui, Goldberg. Ele escreveu inúmeros livros, inclusive ele me segue. Fico até lisonjeada de ter um cara desse me seguindo. Ele tem um livro excelente de TypeScript, inclusive recomendo vocês depois darem uma olhadinha. Ele é um dos maiores mantenedores de TypeScript da comunidade. Se vocês entram aí no Twitter não, no GitHub desse cara, parece que esse cara não tem vida, mas ele é um cara que contribui demais para a comunidade. Esse aqui que é o livro dele, que é o Learning TypeScript. Recomendo vocês também darem uma olhadinha nesse livro dele. E outra referência brasileira também, né, Otávio Lemos. Embora o Otávio ele é mais focado aí, voltado mais para arquitetura, clean code, então mais integrado aí com TypeScript, então vale super a pena. E tem o Rodrigo Branas, né? O Rodrigo Branas aí,
ele também tem bastante conteúdo de TypeScript relacionado com Design Partners, inclusive ele tem um treinamento dele de arquitetura limpa, que ele também faz, e de meninas que eu conheça que fale bastante de TypeScript, a Loiane Groner, só que a Loiane ela foca um pouco mais em uso do Angular com TypeScript, né? Então também fica uma referência de outra pessoa referência na comunidade brasileira em TypeScript para seguir, tá? Então assim, são essas pessoas aí que eu indico para vocês estarem seguindo em relação profissionais internacionais e nacionais para poderem darem a continuidade. Lembrando novamente, esse curso eu vou estar criando aqui mais um módulozinho aqui de extras para vocês estarem sabendo de fato aí das atualizações em relação ao TypeScript. Esse projeto aqui que eu vou ficar devendo para vocês, eu vou remover daqui, eu vou colocar lá no meu canal, porque eu preciso me atualizar em relação à nova versão modelo do Azure Functions no Node.js, porque lá não sei se vocês já trabalharam alguma vez com o Azure Functions, o Azure Functions trabalha com diversas pastinhas, e agora parece que agora com V4, é um novo modelo aí, e você não precisa estar criando tantos folders, tantas pastinhas, né? Então eu vou estar estudando um pouquinho mais, até porque eu não gosto só simplesmente, vou gravar um vídeo e vou seguir aqui a documentação. Não, eu quero entender os porquês, o porquê dessa mudança, né? Explicar detalhadamente, porque assim a gente acaba trazendo informação para vocês, né? Eu quero que meu canal não seja só um canal para passar conhecimento, eu quero que seja um canal também para passar informação, para vocês entenderem os porquês das coisas, tá? E inclusive eu vou estar começando uma nova série de vídeos aqui, usando aí o TypeScript de diferentes formas, desde the beginnings até mais avançados. Então provavelmente vou estar criando um outro repositório para poder alimentar inúmeros projetos que eu vou estar trabalhando. E por favor, compartilhe esse treinamento, né? Foram 2 anos e 3 meses para concluir esse projeto e espero que vocês tenham gostado bastante. Então, pessoal, até a próxima e nos vemos aí no meu canal do YouTube e nas comunidades. Inclusive você pode estar me seguindo lá no Twitter, que é justamente aqui o meu perfil, que é @glaucia_lemos86, e no próprio LinkedIn também. Então nos vemos nos próximos vídeos aqui no meu canal, pessoal. Tchau, tchau.